A chegada do novo Superman, bem como o novo DCU de James Gunn, e a chegada do novo Quarteto Fantástico, que marca o início de mais uma fase do MCU. Essas duas coisas meio que geraram uma euforia. Eu só consigo ver como um tremendo exagero. Os tutubers, que caiu o Pix aí na conta, vieram empolgados com seus vídeos, com thumbnails de espanto, gritando aos quatro cantos que o MCU voltou, que a DC voltou, que a Marvel voltou, que o Superman voltou. Só faltou dizerem que Michael Jackson voltou. E como sempre, teve uma galera que comprou a ideia. Os mais emocionados decidiram ignorar todos os problemas que os dois filmes, bem como suas empresas, têm e continuam a ter, e entraram numa espiral de alegria, hype e esperança. Alguns até arrumando treta na internet para defender que o cinema de super-heróis voltou sim, tá muito vivo, e que quem não tá amando é chato. Mas se você abandonar toda essa emoção por um momento e analisar mais friamente, se olhar atentamente para Disney e para Warner, que são os dois alvos aqui do nosso papo, bem como para esses dois filmes, se olhar atentamente para os planos futuros dessas duas empresas, vai acabar percebendo o óbvio, de que na verdade nada mudou. Fala meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é o Otacon em mais um vídeo do canal. Se você caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já deixa um like, um comentário, compartilha o vídeo com alguém que você acha que também vai curtir. E é lógico, se você ainda não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte da nossa família. Se você gosta do trabalho que é feito aqui e quer dar uma ajudinha, tem duas maneiras de você fazer isso. Uma é se tornando membro do canal por apenas R$ 1,99. E a outra maneira é com o nosso Live Pix, sempre presente no cantinho da tela, no QR Code e na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que sempre ajudam o canal. Pois é, galera, tô meio sumido, peço desculpas novamente, problemas pessoais, entre outras coisas, e eu tava esperando finalmente conseguir assistir o Quarteto Fantástico para poder falar aqui dos dois filmes nesse vídeo. E deixa eu dizer que depois que eu assisti esse filme, ocorreram mudanças no roteiro desse vídeo. Algumas coisas que eu ia dizer, já não vou dizer mais. Por isso eu achei tão importante assistir o filme, porque me basear apenas na opinião dos colegas, né? Depois de uma confusão generalizada, de uma série de cagadas e decisões terríveis, e do desperdício de milhões de dólares, a Warner resolveu rebutar seu universo cinematográfico dos famosos e lendários heróis da DC Comics. Ela retorna com o Superman como seu carro-chefe, e sob o comando de James Gunn, diretor que eu já elogiei aqui algumas vezes e disse que eu gostei de vários dos seus trabalhos. Só que isso não muda o fato de que a empresa, o próprio Gunn e a indústria como um todo seguem e continuarão seguindo a ideologia que eles consideram progressista. Ih, rapaz. Mas que para mim e para a maior parte do público e dos fãs de super-heróis e afins não tem progresso nenhum. Seguindo justamente pela direção contrária, o progressismo e a ideologia woke só tenha destruído, desconstruído e estragado tudo em que põe a mão. E com isso acaba que tudo que tem a ver com super-heróis é prejudicado. Sim, eu disse que eu achei algumas coisas legais no filme do Superman, no vídeo que eu fiz sobre isso. Mas isso não isenta o filme de ter diversos problemas. E mais importante, não consegue enganar a todos de que é uma obra fiel e feita para os fãs. Eu vim de uma época em que os filmes de herói tinham pouco ou nenhum investimento. E por ser fã, leitor e colecionador de quadrinhos, muitas vezes a gente se contentava com muito pouco, com as migalhas que Hollywood nos dava. Ainda assim, reclamávamos e criticávamos. Mas escolhas como o olho do Tobey Maguire ser diferente do Peter Parker, da teia sair do corpo do cara, não terem sequer tido o trabalho de colocar os disparadores, coisa que aconteceu só mais tarde, uns X-Men com roupa toda preta, parecendo uns góticos de banda de rock, entre outras coisas que a gente reclamou muito na época que saíram. Mas jamais se faltou tanto respeito com heróis clássicos e com fãs como agora, onde o que vemos não são restrições por falta de dinheiro, ou apenas mais escolhas que não deram certo. O que a gente vê é um esforço premeditado, planejado, de pegar um herói que é um ícone da nossa infância, algo importante para nós, e destruir aquela imagem que nós temos dele. Claro que não. Você acha que vai fazer isso? Tudo num esforço para que as novas gerações sequer saibam como aquele personagem era antes, e tenham como base que conheçam apenas essa nova versão do herói. O que mais eu tenho ouvido recentemente é que o Superman do James Gunn é mais humano,
Isso nada mais é do que desconstrução, aquela provocação direta a quem sempre foi fã e sabe que o personagem nunca foi, não é e nem nunca será desse jeito. Um Superman que não tem outra maneira de dizer, apenas apanhou do seu filme inteiro, disfarçado com suas boas intenções, tornando isso meio que uma fraqueza dele, a destruição da sua bússola moral, seus pais de Krypton, onde o James Gunn fez questão de dizer que sim, eles são maus, eles realmente mandam seu filho subjugar a humanidade e criar um harém. Ele correu para desmentir os boatos de que essa gravação que aparece no filme, mostrando Jor-El e Lara falando essas coisas para ele, ela não é falsa. Como eu disse na minha crítica, se isso não é desconstrução, eu não sei mais o que é. Da mesma forma, a Marvel, com a sua eterna desculpa de outra realidade, desconstruiu completamente o Quarteto Fantástico. E aqui eu entro na parte que eu falei ali no início que teria mudanças. O filme é legal, eu finalmente pude assistir e agora eu posso dizer que é um filme legal, mas ainda assim passou por diversas desconstruções, totalmente desnecessárias. E eu não posso deixar de citar que tem alguns nerds aí, bem entre aspas, todos vivendo seus sonhos molhados, dizendo que o filme é perfeito e é igual às HQs. Não, gente, não é. Concordando com os meus amigos da Aliança Nerd que já tinham assistido e disseram isso, o filme tem uma pegada mais família e essa parte é interessantíssima. Bem como a ambientação do mundo retrofuturístico, que é lindíssima, né? Menções a buracos negros, a hiperpropulsão espacial, isso ficou muito legal. O Galactus, eu gostei muito do modo como foi retratado o Galactus. Mas novamente eu tenho que perguntar o que o Pedro Pascal tá fazendo ali, cara? O que o Pedro Pascal tem a ver com Reed Richards? E quando você assiste o filme, você começa a se perguntar isso mais ainda, pois ele nada tem a ver com o personagem. Será que é só implicância minha mesmo ou é o cara que é um canastrão? Fica a pergunta aí. A surfista fosca também completamente desnecessária, não sei por que colocaram ela e não o Norrin Red, que é o surfista prateado original. A participação que ela tem ali perfeitamente poderia ser substituída pelo original. Aí quando a gente se pergunta por que trocaram por uma mulher? Machista! Será mesmo, gente? A gente acaba entrando naquela seara que a Marvel sempre está envolvida, a do porquê sim. Não tem justificativa para diversas coisas. Aí quando você se pergunta e quando você pergunta para alguém por que isso está aqui, por que isso é desse jeito, por que essa escolha? Porque sim. Assim como o Superman, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos está sendo considerado apenas ok. E antes que alguém comece a dar chilique nos comentários e dizer que isso aí é só o teu pensamento, seu nerdola e blá blibibi. São os números que estão dizendo isso, gente, não sou eu. É só ver o desempenho dos dois filmes, que não tendo uma outra palavra melhor para descrever, são apenas ok. E perigando ainda de aparecerem os especialistas aí nos comentários, mas o Superman fez 500 milhões e o Quarteto Fantástico tá chegando a 400 milhões. Cara, é só você ver quanto que os filmes custaram. Aqui, ó, isso sem o marketing. Tem certeza de que isso é considerado lucro? Seguindo da exata mesma forma que os filmes anteriores mais recentes aí seguiram, esses filmes estão apenas se pagando. E a verdadeira e única conclusão que chegamos, no caso tanto da DC quanto da Marvel, é a de que nada mudou. Talvez a estratégia, o jeito de fazer, tentando de alguma forma maquiar e fazer parecer que abandonaram o progressismo, mas no fim das contas, no final do dia, isso é tudo conversa, gente. Eu já falei isso aqui e repito, a gente torce, até cria esperanças, e como brasileiros não desistimos nunca. Mas a verdade é que Hollywood é woke. Quem tá à frente da Disney e da Warner, se não for, aparentemente não tá ligando para ver suas franquias afundando. Então nada mudou. Aí, independente de você ter gostado desses dois filmes ou não, né, você tem direito à sua própria opinião, eles estão indo mal. E da mesma forma que eu falei lá na resenha que eu fiz sobre o Superman, eu vou falar agora. É muito cedo, gente. É muito cedo para dizer que o cinema de super-heróis está salvo, que ele voltou e que tá com tudo. Não tá, gente. O desempenho desses filmes continua muito ruim. E você que ouve e assiste esse vídeo tem agora duas escolhas. Ou você acredita em alguns criadores de conteúdo que estão super emocionados aí, com seus vídeos cheios de hype e essas thumbnails de espanto, dizendo que os filmes que mal se pagaram são imensos sucessos e que o cinema de super-herói voltou com força total, ou você enxerga a realidade, que é a de que esse fogo no rabo todo é para filmes que estão fazendo muito mal metade do que faziam há 10, 15 anos ou mais atrás.
Eu repito, olha quanto custou cada um desses dois filmes. Você acha mesmo que eles estão fazendo sucesso? Só para e pensa um pouco nisso. Custando mais do que custavam na época e entregando infinitamente menos. O que mais você vai ouvir são coisas como, pelo menos melhorou, tá melhor do que os anteriores, e é um filme ok, e filme tal é pior do que esse. Aí após ouvir isso eu pergunto a você, meu amigo e minha amiga, será que ser ok e menos pior do que os anteriores faz valer o ingresso caro pra cacete, pago com seu dinheirinho suado? Agora me digam vocês, acham mesmo que o cinema de super-herói voltou, que tá com força total, que os filmes novos estão bombando? Acham que filmes que custaram 200, 250, 300 milhões de dólares, quando fazem 400, 500, é sucesso total? Me contem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. A gente se encontra no próximo. Um grande abraço em todos. Outra opção. Nossa, calma, todo mundo, calma. Já viram uma T? Procedimentos. Lembrem-se das saídas. Pontos de saída, gente. E agora? Salva o bandite! Faz alguma coisa.